Abre a tua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13. Eu estou falando porque a impressão que às vezes a gente está vindo para cá para vir para a igreja, esse foi um tema do meu grupo de quinta-feira, e eu achei tão bom fazer esse desenho, esse design. Eu achei muito legal desenhar essa história, e aí eu queria desenhar de uma maneira mais ampla para a gente poder entender esse desenho. Pode ser? Esse desenho ele começou porque uma mulher chegou entre nós. Foi muito interessante. Essa foi a terceira vez que ela foi no grupo. E esse grupo de quinta-feira ele é legal porque ele é bem eclético, assim. As pessoas mudam sempre. É um lugar de ganhar pessoas. Porque sempre tem gente nova para se converter. É um grupo maneiro, o grupo de quinta. E ele também não tem hora, ele tem o nome de Corujão. Porque ele tem uma hora fictícia de começar. A hora fictícia é 8h30. 20h30, é uma hora fictícia. A gente chega lá, 20h30 a gente já está lá. Mas aí começa a chegar gente, 9h, 9h30, 11h. 11h a galera vai saindo do trabalho, vai aparecendo, vai chegando. Aí vai renovando o quadro do assunto, né? Para quem está ministrando é o maior desafio. É um desafio conseguir trazer o trem até... E acaba 1h da manhã, 2, depende do dia, 4, depende muito da disposição da turma. Mas aí a gente está lá, vai falando, vai ensinando. E aí uma senhora esteve lá já pela terceira vez. A primeira e a segunda que ela foi, nós chamamos ela para Jesus, ela falou que não estava preparada. Não estava preparada. Ela tinha os conceitos dela firmados no catolicismo. E ela não entendeu muitas coisas que nós falamos. Porém, essa terceira vez que ela foi, ela estava diferente. Eu quase não reconheci ela. Eu quase não reconheci a pessoa. Eu não sei se vocês já viram, tem essa experiência. Vocês já tiveram experiência de conviver com alguém que, de repente, se converte quando você olha, o semblante muda da pessoa? Isso já aconteceu comigo, essa foi a terceira vez. Em Campo Grande, há muito tempo atrás, uma irmã se converteu. Na verdade, ela chegou endemoniada no grupo. Caiu endemoniada lá, a gente expulsou o demônio, foi o maior rolo. Era um demônio brabo, não queria sair. Eu na época, e Solange era os expulsadores de demônio oficial do grupo. Acho que a gente era grande, era os maiores. Aí o Franco, não, caiu o demônio é com vocês. Ixi, novo convertido, imagina que rolo que era. Era aquela confusão. E a mulher, quando chegou lá, e a gente bota o demônio para correr. E aí, quando foi na semana seguinte, tinha uma irmã lá, uma nova lá. E eu fui lá me apresentar. E aí, tudo bem e tal? Ela, você não está me conhecendo, não? Aí eu já sou assim mesmo, né? As pessoas falam comigo na rua, conversam, perguntam pela Solange, as crianças vão embora. Aí alguém pergunta para mim quem é. Eu falo, não sei. Eu sou ótimo para guardar fisionomia e lembrar das coisas. Aí eu olhei e falei, cara, não estou recordando. Aí ela, me converti semana passada, caí endemoniada aqui, você que expulsou o demônio. Aí eu, era você? Ela era, eu não acreditei. Eu não acreditei que era ela. Menina totalmente transformada, o semblante da mulher. Uma outra vez foi lá no Rio Comprido. Rio Comprido entrou um cara, mendigo, acho, sei lá, o cara estava empurrando um carrinho de bagulho na rua. E ele entrou no meio da reunião, aceitou Jesus lá.
gente orou por ele, ele foi embora. Aí quando foi na outra semana, aparece um cara lá, todo arrumadinho. E aí fica todo mundo, né? O grupo era pequenininho, aí fica todo mundo, quem é, quem trouxe, quem chamou, quem foi, não sei. Aí nós chegamos lá, e aí, tudo bem com o senhor e tal? Veio convidar de quem? A ele. Eu tive aqui semana passada, entreguei a vida a Jesus, lembra? Estava empurrando um carrinho. Mentira. Ele irreconhecível. Não dava para conhecer. Igual essa senhora, de quinta-feira agora. Eu olhei para ela, não reconheci ela. Falei assim, meu Deus, que transformar, não sabia o que era. Ela foi lá só para fazer uma aliança com Jesus, porque ela teve uma experiência com o Senhor. Ela teve uma experiência muito bizarra. Tem alguém que ora por ela e é sempre assim. Nós somos frutos sempre de alguém que investiu na nossa vida, que orou por nós. Às vezes o outro colhe, né? Às vezes eu estou aqui na reunião, faço um apelo, você vem, todo mundo, pô, o Cidinho é sinistro, tá vendo? Fez o apelo, fulano, há tanto tempo, hoje a palavra pegou ele. Mentira. Ele já vem sendo semeado. A gente só fez o último serviço, que foi tirar o peixe da água, mas já estava fisgado, alguém já tinha trabalhado com ele, cansado ele, alguém já orou por ele, alguém já tinha orado. E essa senhora, ela tinha uma irmã dela, que é cristã, e orava por ela o tempo todo, e ela enfrentou uma luta com o diabo dentro de casa. Uma macumbeira, sogra dela, que fazia trabalho de macumba para ela morrer e o filho. E Deus começou a revelar o trabalho, começou a mostrar as coisas que aconteciam, mudou a história toda. E ela viu a mão de Deus operando dentro da casa dela. Ela ficou fascinada com o poder de Deus, com o amor de Jesus por ela. E aí, onde ela foi parar? Lá no grupo onde ela já tinha ido, e uns doidos lá falaram para ela de Jesus de madrugada. E ela, eu vim aqui hoje fazer essa aliança. E foi lá só entregar a vida a Jesus. É fantástico isso, né? Maravilhoso ver a obra que o Espírito Santo faz na vida de qualquer um que para dar um tempo e querer se voltar para Ele. A semana a colheita foi boa. E é importante, isso anima a nossa fé a continuar orando. Tem orado por alguém? Continua orando. A Solange ora há 50 anos pelo pai dela. Ih, amor, dedurei tua idade. Tranquilo. Há 50 anos ela ora pelo pai. 50 anos. E aí, com as últimas histórias, a gente falando sobre a necessidade de se pregar o Evangelho, de ter tempo, e ela viu as experiências com o meu amigo lá, eu deixando o Espírito Santo conduzir, e ela me chamou e falou assim, filho, eu tenho que ir no meu pai para ganhar meu pai para Jesus, mas quero que você vá comigo. Aí eu, beleza, vamos lá na missão Sniper. Tiro certo. E aí, marcamos o dia, no dia não deu para ir, fomos no segundo dia, essa semana agora, 90 anos de idade, entregou a vida a Jesus. 50 anos de oração, ele e a mulher. E de uma maneira muito legal, por quê? Porque eu preguei, falei, e aí ele se mostrou desinteressado, assim, olhou para mim, assim caminha a humanidade. Legal, não sei de onde ele tirou essa frase. Assim caminha a humanidade. Eu peguei e tirei a vaga dele, não sei se vocês sabem o que é isso. Tirar a vaga. Sabe o que é, não? É porque é assim, o Deus que nós servimos e pregamos, Ele é muito bom. Ele é muito valioso. Ele é muito poderoso. Ele é tudo que um ser humano precisa. Você já viu alguém que tem uma mercadoria preciosa ficar oferecendo para os outros de graça, fazendo concessão no valor? Compra, fica com ele. Ah, não quero não, eu te faço um desconto. Ah, não quero não, eu te faço 3 por 1. Tu já viu alguém fazer isso? Com algo que é valioso? Mas nós fazemos isso com Jesus.
A gente fica assim, aceita Jesus, tadinho. Deixa ele entrar no teu coração, lá fora está frio. Deixa ele se aquecer aí dentro. Como se fosse Jesus que precisasse do homem. Não, amado. O homem sempre necessita de Deus. Quem precisa de salvação somos nós, não é ele. Entende isso? Aí eu tiro a vaga, eu falo, quando a pessoa não se interessa, então tá, fica aí que eu estou indo ali. Valeu? Aí mudei de assunto. Solange, vamos embora? Embora que a gente tem ainda aqui um caminho pela frente, estava lá em Santíssimo, tinha que passar em Realengo, ainda tinha que vir para o Grajaú. Aí vamos, aí ela, vamos embora e tal, levanta. Aí a mulher dele levantou assim e falou, eu nunca fiz essa aliança com Jesus. Eu queria fazer. A Solange, mas tua mãe não era lá da Assembleia de Deus? Ela era, mas eu nunca entreguei a vida a Jesus. A Solange, sério aí, tu quer entregar? Ela, quero fazer essa aliança com Jesus. Mas queria tanto também que o teu pai fizesse, eu não quero que ele morra sem Jesus. Aí olhou para ele, vamos, filho, entregar a vida a Jesus? Ele, vamos, claro, vamos sim, eu também quero. Quer, então, já que quer, eu vou ficar. Já que quer, eu vou gastar mais um tempinho contigo. Porque tem que querer, tem que desejar. O desejo tem que vir do coração do homem. E aí a gente fechou a matrícula. 2 matrículas, vemos lá aí, ó, 100% de aproveitamento. 2 tiros, 2 tombos. Tum, tum. Show de bola. Agora vamos começar um trabalho em Santíssimo. Tem que ir lá agora toda semana, né, Sol? Estamos andando, estamos evoluindo. Mas é assim a vida em Cristo. Amém? Essa mulher que entregou a vida lá no grupo de quinta-feira, ela perguntou para mim assim, qual é o nome da igreja de vocês? Aí eu falei, cara, que coisa difícil de responder. Mas eu vou fazer o seguinte, vou responder para você na Bíblia, o nome da minha igreja. Vou falar para você o que é igreja. E aí você decide o nome. Pode ser? Ela pode. Então, vamos andar na Bíblia para ver na Bíblia. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é uma revelação assim como você foi revelado de quem é Jesus. Eu poderia chamar esse texto da Bíblia que a gente vai ler do texto da revelação. Porque você tem que ser revelado. Se você não for revelado, você precisa ser revelado. Você foi revelado de Jesus? Sim ou não? Você sabe quem é Jesus? Sabe? Entende quem é Jesus? Você precisa entender a igreja e ser revelado dela. Porque não é um conceito. Eu acho isso engraçado porque coisas que eu mais ouço no meio da vida, e aí no meio dos irmãos, é assim, não, é porque aqui a gente anda desse jeito. Aqui a visão é essa. Não, aqui vocês pensam assim. Aí eu fico assim, meu Deus, de onde é que alguém conseguiu tirar essa ideia da cabeça? Se tudo que a gente faz, a gente olha para ver o que está escrito na Bíblia, porque a gente quer fazer o que está escrito. Não seria mais fácil falar, não, assim a Bíblia diz que é? Porque não é como a gente pensa. É como o Senhor pensa, é como o dono da igreja pensa. Isso é o que interessa. E aí, se não é como o dono da igreja pensa, não adianta você querer participar de outro clube. Vou participar de um clube desse, mas que tem o nome do dono da igreja, mas não é a igreja. Não adianta fazer isso, porque todos nós fomos chamados a servir um só Deus. Amém? É tão importante a gente saber e conhecer a palavra,
que Jesus fala lá em João 12, 48, ele fala assim, a palavra que eu tenho pregado, essa vai julgar o homem no último dia. Nós deveríamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque o que está escrito vai julgar a mim e a você. O que está escrito vai ser assim. Nós vamos ser julgados por essa palavra. E aí como é que vai ser naquele dia? Não vai dar para falar assim, ah não, mas assim, eram os caras lá que pensavam. Eu penso de forma diferente. Tá. O que Deus pensa? Não seria mais interessante pensar no que Deus pensa? Sim ou não? Então, vamos lá. Esse texto, eu acho que é o texto da revelação. Por quê? Porque é um texto onde só teve revelação. Jesus faz uma pergunta. Vamos ler? Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjanas. É isso aí. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Na verdade, é Simão, filho de João. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É muito interessante, por quê? Porque Jesus ele faz um censo, né? Quem que o povo diz que eu sou? Quem que os homens lá fora estão falando que eu sou? Quem eu sou? Aí, aqui eles criam na reencarnação, né? E é uma reencarnação burra, desculpa. Porque João Batista, ele era contemporâneo de Jesus, primo de Jesus, não dava nem para reencarnar em Jesus. Mas ele dá um diz que tu é João Batista. Como ninguém sabe. Elias e algum dos profetas. Aí Jesus, beleza, tá jóia, não tem problema não. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para pensar. 12 homens andando com Jesus todo dia, ouvindo Jesus falar com eles, fazendo milagres, contando história. E aí ele pergunta, quem eu sou para vocês? E só um cara sabe responder? Só um tem a resposta, só um tem a revelação, porque foi isso que ele falou. Se você for ler esse texto, na NVT, na NVT está escrito assim a resposta de Jesus, está melhor traduzido. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Olha que coisa interessante. Nenhum homem por si só conseguiria enxergar isso. Nenhum homem. A não ser que o meu Pai do céu revelasse. Tem a irmã que saiu desse grupo com raiva dela mesmo. Chegou em casa chateada com ela, falou assim, caramba, eu tenho uma revelação e não dou importância para ela. Eu tenho uma revelação e não dou importância para o que eu tenho. Tanta gente não tem. Mas eu tenho, o Senhor me deu essa revelação. Já parou para pensar nisso?
que o Senhor te revelou isso. Mas é justamente esse texto da Bíblia que Jesus revela quem era Pedro. O nome dele era Simão. Jesus fala assim: já que você revelou quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Você é uma pedra. E sobre esse fundamento que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja com pedras vivas. Você é uma pedra. Teu nome é Pedro. Jesus revelou quem era Pedro. Mas a primeira vez na história da Bíblia que aparece a palavra igreja é nesse texto. A segunda vez é em Mateus 18, quando Jesus está falando lá sobre o credor incompassivo. Mas a primeira vez na história bíblica que a palavra igreja aparece é nesse texto. Ele fala: sobre esse fundamento eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? Diz os historiadores que Jesus estava... Cesareia de Filipe foi uma cidade fundada por Herodes, se eu não me engano. Acho que foi isso. Uma cidade que Herodes fez, em homenagem a César, por isso o nome Cesareia. E diz que lá tinham estátuas de uma eclésia. O que era eclésia? Era o imperador e os seus ministros. Então, a prática era assim: o imperador de Roma, ele tinha um pensamento. E aí ele queria implantar essa cultura e esse pensamento no reino dele, no reino que ele conquistou. Então ele pegava aqueles ministros dele, falava desse pensamento, e esses ministros saíam trazendo essa cultura e esse pensamento dele até que se formasse em toda aquela cidade que eles tinham conquistado. Entende o que é isso? Jesus ali, ele estava formando a sua eclésia, que seriam homens que tinham a revelação de quem ele era para poder sair anunciando e falando e trazendo o reino de Deus sobre a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é feita no céu. Isso é igreja, eclésias, reunião de pessoas que têm a revelação de Jesus e têm o dever de anunciar as boas novas e têm o dever de chamar o céu sobre a terra. Amém? Tem o dever de fazer com que a vontade do Pai seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Isso envolve, amados, a minha vida e a tua vida. Por quê? Porque nós precisamos ser alunos, discípulos de Jesus, se parecer com Ele, para mostrar ao mundo como é uma pessoa transformada por esse poder. É esse poder que opera em nós. É esse o poder que transforma o homem. É esse poder que bota o diabo para correr. É esse poder que as portas do inferno não vão ficar de pé. E é com a autoridade de ligar e desligar todas as coisas nessa terra e no céu que o Senhor nos chamou para fazer, com a autoridade dele. Nós temos essa autoridade. Então, logo, a igreja nunca se presumiu ser um prédio, ser um lugar onde a gente vem se encontrar para cumprir um protocolo. Não, amados. Nós nos juntamos só para adorar a Deus, só para louvar o seu nome, só para conhecer quantas pessoas já estão sendo instruídas e ensinadas a viver o reino de Deus. Amém? Mas nós temos que vivê-lo. Nós temos que olhar para aquilo que o dono da igreja pensa e tem que ser implantado em nossas vidas.
Nós temos que nos comunicar com Ele. E nós temos o dever de a cada dia sermos transformados por Ele. Porque isso requer de nós um desejo. Eu acho que Pedro, ouvindo isso, abre aí tua Bíblia. 1 Pedro 2. Vou seguir a linha de raciocínio contigo. Quem foi que teve a revelação? Pedro. A quem Jesus revelou a igreja e quem era a pessoa? Pedro. E agora Pedro está fazendo o quê? Ele está fazendo o trabalho dele. Ele é assim, bom, eu tive a revelação do reino, tive a revelação de quem é Jesus, ele revelou quem eu sou, amém? E agora eu tenho que instruir os outros. Eu sou um desses da eclésia, da igreja. Eu tenho esse dever de fazer. Aí ele está cumprindo o papel dele. Vamos ler? Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai, repete comigo assim, desejai. Bem alto para você acordar, desejai. Mais alto, que aí acorda o vizinho. Isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experimentado, ou se é que já tendes a experiência de o que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entende isso? Sim ou não? Pedro recebeu, agora ele está falando, gente, olha, vamos deixar a vida velha de lado, a hipocrisia, a maledicência, a maldade do coração, e como pedra viva, pedra que vive, a igreja que é edificada de pedras vivas, a casa de Deus, a morada de Deus, desejai ardentemente o verdadeiro leite, o genuíno leite espiritual. Entende isso? Por que Pedro fala genuíno leite? Porque deve ter um falso. Sim ou não? Quando ele fala para a gente, ó, deseja o leite verdadeiro, é porque estão vendendo falso por aí. Desejo verdadeiro, genuíno, leite espiritual. Para que vocês possam ser o quê? Um sacerdócio santo, um povo eleito. Para que você possa chamar a terra, o céu na terra, ligar no céu, desligar no céu, ligar na terra, desligar na terra, na autoridade do Espírito Santo. Amém? Pedro não está falando nada diferente do que Jesus falou para ele. Ele ouviu e replicou. Ele ouviu e replicou. Amém? Então, o que é a igreja? São pessoas lavadas, remidas no sangue de Jesus, com a revelação de quem Ele é, se despojando do velho homem, trazendo o reino do Senhor sobre a terra. Isso é igreja. Aonde, amados? Em qualquer lugar que estiver o nome de Jesus. 2 ou 3, onde estiver, Ele está presente. Amém? Igreja não tem nome. Igreja não é um prédio. Por que ela não tem nome? Porque tu olha na Bíblia, não tem nome de igreja, em lugar nenhum.
Paulo não fundou uma igreja. Também Pedro não. Nenhum dos discípulos fundaram. Jesus, tampouco. Eles investiram em quem? Pessoas. O investimento é em gente. É gente que se vincula a gente. É gente que conhece gente. É gente que participa da vida de gente. Se a tua agenda tiver mais em reunião do que em gente, você já começa a pensar que tem alguma coisa errada. Se você se movimenta mais para estar em reunião do que estar com pessoas, tem que refazer a tua agenda. Porque o nosso trabalho é em pessoas. Amém? É nos relacionamentos. O relacionamento cura. O isolamento adoece. O isolamento adoece. Mas o relacionamento cura. Porque dois amigos são como dois ferros que se afiam um ao outro. Se relacionar é fácil? Não. Mas foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Tem gente que é difícil de se relacionar, tem ou não tem? Então, você que está falando que tem, eu queria que você anotasse, você não é uma pessoa fácil também. Você também não é uma pessoa fácil. Entendeu? Mas nós precisamos. O discípulo de Jesus é conhecido, sabe pelo quê? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Como foi que Jesus amou, amado? Ele deu a vida. É só olhar para o trabalho dele. Jesus não só morreu na cruz, não. Para aí. Raciocina. Porque os nossos olhos estão sempre só olhando para a cruz. Mas não olha por aí, não. Olha por um outro lado, que Paulo viu, divinamente inspirado. Filipenses 2. Ele fala assim: embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou da sua glória. Quer se relacionar? Se esvazia. Se esvazia das tuas preferências, dos teus gostos, dos teus achismos, da tua arrogância, do teu orgulho, da tua soberba. Se esvazia, porque Deus se esvaziou de todo o poder dele. Ele saiu do trono, se esvaziou e assumiu a forma. Fala, servo. Servo. Quer se relacionar? Sirva. Sirva aos irmãos. Sirva pessoas. Porque o Senhor nos chamou para servir. É como ele fez. Amém? E como servo, foi obediente. Obedeceu. Tudo que estava escrito, obedeceu. Para pensar, um Deus que nunca obedeceu ninguém. Um Deus que criou o mundo simplesmente falando, haja luz. E houve luz. Tudo foi criado pela palavra dele, mas aí quando você lê Filipenses diz assim, e obedeceu, foi obediente. O escritor de Hebreus fala assim, Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Para obedecer, teve sofrimento. Porque obedecer só quando não faz mal para você, aí não é obediência, é conveniência. Mas obediência é mesmo contra a tua vontade. Tem sofrimento na obediência? Tem. Tem por quê? Porque o amor é sofredor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então tem obediência. Foi obediente até a morte. Morte de cruz. Foi para a cruz.
Eu acho que quando nós presumimos a cruz, olhamos para a cruz, é porque a gente sempre olha para a cruz e vê Jesus lá, mas a gente tem que ver a gente. Porque o nosso eu tem que ser crucificado. Essa é a verdade. Entende o que é isso? Aí começa a abrir os nossos olhos o que é a igreja. O que Jesus fundou? Ele fundou um coração humilde de pessoas que querem tocar em outras, ser ajudado e ajudar as pessoas. Foi isso, esse foi o trabalho dele. E aí eu queria vou encerrar esse tempo lendo para vocês um texto de Romanos. Vamos lá? Tem mulher grávida aí? Sim ou não? Pessoas que desejam ter filhos ainda? É porque eu vou ler agora aqui vários nomes que você pode adotar para botar nos teus filhos. A Bíblia é cheia de nomes, a Bíblia é legal para isso. Entendeu? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela é boa para isso. Tem nome à vontade. Vamos ler Romanos 16? Eu vou encerrar aqui para ver se os nossos olhos se abrem. Podemos? Todo meu desejo é localizar você, de quem você é. Quero que você tenha revelação hoje, em nome de Jesus. De quem você é? Do que é a igreja? O que é a igreja? O que eu preciso fazer? Amém? Como eu tenho que viver? Essas perguntas, elas têm que ser respondidas hoje. Porque é uma revelação. E a minha oração é que o Espírito Santo revele você hoje. Porque é revelado. Eu sei que não vai ser pelo que eu falar, vai ser pelo que o Espírito Santo vai abrir a tua mente hoje. Amém? Então, você seja revelado hoje em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Que a revelação do Senhor venha sobre você. Amém? Seja assim. Vamos ler Paulo agora. Paulo, ele não estava no meio desses 12 quando Jesus falou da igreja. Ele não estava no meio dos 12 quando Jesus perguntou quem ele era. E ele não conviveu com esses 12. Mas quem revelou as coisas para Paulo? Fala assim, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo revela, sim ou não? Fala. Ele é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala. Tu crê nisso? Desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, segundo Isaías, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Ele fala, ele revela e ele trabalha para que a obra dele se conclua na nossa vida. Amém? Vamos ler o texto. Romanos 16. Eu tinha falado já, não? Então vamos lá. Paulo está no final da carta dele, de Romanos. Aí ele fala assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebar no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos vier, que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Amém? Que igreja é essa que ele está falando? Cencreia é o quê? É um lugar, uma cidade. Ele está falando dos irmãos que estão lá em Cencreia, que essa irmã, ela servia como protetora, inclusive dele, de Paulo, quando estava lá. Aí ele fala assim, ó, eu recomendo vocês a ela, ok? E recebais ela como no Senhor, como convém a santos. Só aqui a gente já começa a aprender. Como é que você recebe alguém? Em casa, recebe como convém a santos? Ih, lá vem aquele chato. Como é que é? Aí ele começa as saudações dele. Aí aqui você pode ir anotando o nome aí, quem quer ter filho, tem um monte de nome legal. Saudai a Príscila, ou Priscila, e Áquila,
meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso eu lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Onde é que a igreja se reúne? Como é que a igreja se reúne na casa se a igreja é um prédio? Dá para você concluir que a igreja não é um prédio. Nem tem nome. Sim ou não? Amém? Saudai o meu querido Epêneto. Já é um nome legal. Aí, o Neemias. Quem sabe? Primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Maria fez o quê? Por quem? Pela igreja. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Paulo tinha parentes que tinham se convertido antes. Paulo é fruto da oração desses homens. Tu acha que eles não oravam? Tu acha que não tinha oração com eles não se reuniam para orar, que nem a gente faz, que nem uns doidos? Está o cara lá nas drogas, perdido, não sei o quê, e está a gente lá, Senhor, toca nele, Senhor, vai lá, Senhor, fala com ele. E aí daqui a pouco tu vê a pessoa sendo transformada. É fruto de oração de alguém, amado. Paulo tinha lá os irmãos dele orando por ele. Ele já era notável entre os apóstolos. Paulo está mandando saudar. Eu queria que você fosse parando para pensar assim, um apóstolo está saudando pessoas. Ele está saudando a igreja. Ele não está falando assim, saudai os irmãos da filial de Madureira, saudai os irmãos da filial da nossa denominação de Cascadura, saudai os missionários da nossa filial lá no Espírito Santo, da comunidade Atos, lá na nossa sede. Ele não está assim, não. É pessoal. A igreja tem nome. Eu estou falando o nome dela para você. Amém? Estou contando o nome aqui para vocês. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Amigo. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, ou Apeles, como é que fala isso? Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião, outro parente de Paulo. Paulo pregou para a família. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, nome para gêmeos. Tem duas meninas gêmeas, pode botar Trifena e Trifosa. Fica legal. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas, tem Hermes e Hermas. E os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpias, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É um beijo. Você está nos visitando aqui e ganhou um beijo, fica tranquilo.
Todas as igrejas de Cristo vos saúdo. Deu para perceber o que é a igreja? Esse aqui foi revelado também, Paulo. E ele está escrevendo a igreja que tem nome, que se conhece, que se falam, e tem uma característica em todos eles: todos trabalham em prol do reino e do serviço uns aos outros, aos irmãos. Todos trabalham. Amém? Que o Espírito Santo revele você o que é a igreja. E que você passe a ser parte da igreja. Que você comece a viver a vida como igreja. Como igreja. E comece a se alimentar de Deus. Se alimentar. Eu vou terminar aqui para a gente orar. Porque tudo que eu falei aqui é da vontade do Senhor. Quantos testificam o que eu estou falando? É o que está na Bíblia, é o que Jesus falou. É a oração dele. Inclusive, a revelação que o Espírito Santo nos dá. E aí, eu ouvi uma pergunta curiosa esses dias. Um irmão falou para mim assim: tem um pastor que falou comigo, que foi no encontro, e lá nesse encontro, um pastor antigo trouxe uma palavra muito edificante, alimentou a vida dele. E aí, ele querendo me chamar assim de centralizador, ele olhou para mim assim e falou assim: e você? Onde você se alimenta? Boa pergunta essa, não é? Eu olhei para ele e falei assim: tem uma história muito interessante sobre isso. João 4. Jesus estava falando com a mulher na beira do poço, e os discípulos tinham ido buscar pão para ele comer. E quando voltaram, começaram a insistir que ele comesse. E pensaram com eles assim: será que alguém passou aqui e deu comida para ele? E aí Jesus respondeu assim para eles: uma comida eu tenho para comer, e uma bebida eu tenho para beber. Quem lembra? Que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Não deve ser diferente o nosso alimento. Amém? Quem se alimenta de pregação está anêmico, está em inanição, vai morrer. Por quê, amado? Porque pregação não alimenta ninguém. O que alimenta um homem espiritual é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. O que alimenta você é você ser a igreja de Jesus, o templo de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é ouvir a vontade do Pai e praticá-la e realizar a obra que Ele te chamou para fazer. Amém? Que essa revelação tome você hoje, em nome de Jesus, mas tome você com força. A minha oração é que a tua mente abra e a tua vida mude. A partir de hoje, você comece a se voltar ao Senhor e peça para Ele: Senhor, faz a tua obra em mim, eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui. Hoje eu estou com aquela ousadia de falar como profeta. Porque quando você lê a Bíblia, você vê Isaías escrevendo um livro do capítulo 1 ao 6, ele profetizando, falando um monte de coisa. Mas no capítulo 6,
Ele disse que viu o Senhor. No capítulo 6, ele foi revelado, ele viu o Senhor. Se desesperou porque ele foi também revelado quem ele era, um homem de impuros lábios, habitando no meio de um povo de lábios impuros. E foi justamente nessa hora que o Senhor chamou ele, que ele ouviu: a quem enviarei eu? E ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É bem possível que a gente esteja como Isaías, andando um monte de tempo, falando, fazendo, sem ter a revelação ainda de cumprir o chamado que o Senhor nos deu. Amém? Que hoje comece uma obra de Deus poderosa na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja assim. Quantos podem dizer amém? Amém? Seja assim.